Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus esteja com você. Já que você entrou nesse canal, você vai aprender um pouco mais de Jesus Cristo, certo? Já tem algumas pessoas me acompanhando nesses estudos bíblicos, onde eu tento falar de uma maneira não pentecostal. Eu tento usar mais que as pessoas entendam pelo meio do raciocínio, não da emoção, né? E uma das coisas que o cristão ele ganha quando ele se batiza, quando ele busca a Deus, é a visão. Mas que tipo de visão? A visão espiritual. Esse que tem visão espiritual, ele é realmente de Cristo. Ele faz parte da igreja de Cristo. E os cristãos que não têm isso? São chamados de joio, ou falsos cristãos, ou falsos profetas. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar além do muro. Para você entender o que eu estou falando, uma pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem um convívio com Deus, ela ora, ela jejua, ela lê a palavra, tudo na vida dela não é mais material. Ela começa a observar as coisas de uma maneira espiritual. Essa é a grande diferença do cristão verdadeiro e do cristão falso. E nós temos no Brasil milhões hoje que não sabem nem o que são. Milhões e milhões que se dizem cristão, eles não têm visão espiritual nenhuma. Por quê? Porque são ensinados por falsos profetas. Como a pessoa vai ter visão espiritual se ela é ensinada por uma pessoa que também não tem visão espiritual? Bom, mas como a gente pode entender qual a diferença do joio que é plantado dentro da casa de oração para atrapalhar a igreja de Cristo crescer, que são as pessoas? Como a gente pode discernir? Só existe uma maneira, meu irmão. Fica aí que você vai aprender como discernir isso. Esse tema é tão importante que é sobre a visão de um cristão e como identificar um profeta. Aquele que pode enxergar por meio do dom de Deus o passado, o presente, que vai acontecer no presente e o que vai acontecer no futuro. Tem muita gente falando que é profeta, mas desses milhares que falam que é profeta, meu irmão, você vai tirar isso aqui assim que é profeta. O resto é tudo falácia, é tudo pessoas soberbas que querem aparecer. Eu estou com 2 Bíblias aqui, para não demorar muito tempo. Então eu vou entrar em textos para você entender o que é um profeta de Deus e como identificar um profeta de Deus. Como você identificar um pastor realmente que ele fala a profecia. Primeiro que eu quero que vocês entendam, que eu vi no YouTube, muitos que se dizem profetas de Deus, olha só. Olha, você coloca aqui seu nome embaixo, que eu vou revelar e profetizar sobre a sua vida. Que profecia, oráculo e revelação, eles estão ligados, entendeu? Então, eles pegam pessoas ingênuas e ali ele fica enchendo linguiça. É impossível você revelar algo para alguém ou profetizar se Deus não falar e se você não conhecer a pessoa bem. Só se for um caso muito extremo, que você não conhece, mas Deus falar contigo. São casos. Não é o cara ter 100 mil adeptos no YouTube e ele dá a revelação na mesma hora para 10 mil. Isso é uma mentira, isso é uma enganação. Então tá assim.
de gente, um querendo enganar o outro, um querendo ganhar dinheiro, é por causa de dízimo, é por causa que eu quero trocar minha casa, eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar um carro novo de 1 milhão, eu quero comprar uma casa de 10 milhões, é tudo a base do dinheiro. Estão esquecendo de Jesus Cristo, estão esquecendo do nosso Deus. Mas a Bíblia, ela está aqui para acordar esses que estão dormindo, a igreja. Aqui eu não estou falando com você que entrou e nem batizado é. Talvez esse conhecimento vá abrir sua mente. Mas eu estou falando para aquele que é a igreja de Cristo. E até você que se acha cristão e não é, para você entender que você não é. Aí você fala, eu era cristão, mas agora eu estou entendendo que eu não sou. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar. Mas sempre coloque na sua mente que você queira ter essa intimidade com Deus com humildade. Não queira chegar a Deus com soberba, ou depois que você ganha um dom de Deus como profetizar, ser soberbo. Aí as pessoas praticamente pedem profecia para você, você começa a inventar, como os pastores grandes inventaram durante 4 anos profecias que não existem. Mas aqui eu vou ler para você, em 2 Reis 6,17, uma leitura onde vai abrir a sua mente. Aqui no passado, no tempo dos reis, existia grandes profetas. E eles são exemplos para nós hoje. Um deles se chamou Eliseu, um dos maiores profetas que já passou pela terra. E vamos ver aqui como ele tinha intimidade com Deus. Aí você vai entender. Então, havia uma guerra entre os sírios e os israelitas, certo? Mas nesse meio tinha uma pedra. E essa pedra se chamava Eliseu, uma pedra na frente dos sírios. Então veja a história que eu vou ler para vocês aqui, olha. É rápido. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de quem o homem de Deus, Eliseu, lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, quem está entregando a gente para o rei de Israel, a nossa localização? E disse um dos seus servos ao rei da Síria: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço, o ajudante ali de Eliseu, o moço do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis, um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o jovem ali, ele ficou sem saber. Aí no 17 continua: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe
abras os olhos espirituais para que veja. E o Senhor Jeová abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vocês compreenderam como Eliseu, esse profeta, ele tinha visão espiritual? Era como se eu e você, estivesse na nossa casa e de repente, do nada, viesse 50 carros da rota, dizendo que ali eles vão ter que matar um traficante e você não é. Vou dar um exemplo assim para você entender hoje. Quem tem visão espiritual sabe, Deus está comigo. Você vai saber, você é de Deus. Eliseu era de Deus. Só que quando ele olhou ao redor, para cima, ele viu os cavalos com os anjos desembanhando aquela espada de fogo. E sabe o que aconteceu com aquele exército? Todos ficaram cegos. E não aconteceu nada com Eliseu. Porém, o jovem, eu quero que você entenda, ele é como se fosse hoje um falso cristão. Ele não enxerga nada. Ao contrário, ele deve ter começado a tremer e falar: Senhor, nós vamos morrer aqui, a rota vai matar a gente. Tudo homem armado, perigoso, que são treinados para matar. Aí ele falou e mostrou, orou, e Deus mostrou para o jovem. E quando o jovem viu, aí o jovem falou: olha, existe um Deus realmente, e ele é muito forte. Então aqui nós vemos que existe profetas mesmo no passado e que existe hoje, mas são poucos profetas, você pode até contar nas mãos, porque hoje existe um vício de se achar que é profeta, né? Mas a maioria dessas pessoas não sabem o perigo que elas estão correndo, porque profecia é uma coisa muito séria. Então vamos ver em Deuteronômio 18:20 o que Deus fala sobre profetas. Qual é a ordem que Deus dá sobre profeta? Porque a maioria hoje, esses 4 anos, todo mundo quis falar profecia, não quis? Agora, vocês sabem o peso que tem isso? Esses falsos profetas, eles têm ideia do que eles fizeram? Eles têm ideia do BO que eles entraram? Tem. Só que é o seguinte, meus irmãos, esses grandes, eles ganham muito dinheiro. Então eles estão fazendo o paraíso deles aqui na terra, porque no céu eles sabem que não vão entrar. Então praticamente eles estão cegos, mas estão igual Satanás. O quanto eu puder levar comigo, vou levar. Aí vai de você querer ficar seguindo esses falsos profetas, com orações vãs que não passam do teto da minha casa. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 18:20 sobre profeta. Preste atenção. Olha o que Deus diz, como é perigoso. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, isso para os judeus israelitas, se ele fizesse isso, diz aqui, esse profeta será morto. Olha como é perigoso. Aqui acontecia de maneira material, como eu já falo em outros vídeos meus. Tudo que acontecia no judaísmo acontecia mesmo. Se o profeta entrasse lá e falasse assim, olha, vai acontecer isso, isso e aquilo, os judeus iam olhar e falar, vai acontecer mesmo? Vai. Não acontecia. Ele era morto. E não pense que era como você vê no filme de Hollywood, não, que era pedrinha. O cara ia lá num penhasco de 40 metros, jogava o cara lá embaixo. Se não morresse,
Eles pegavam umas pedras mais ou menos de 100 quilos cada uma e jogavam lá em cima dele. Matava. Certo? Só que hoje, como tudo que está no judaísmo se tornou espiritual, quando um profeta desse fala uma mentira em nome de Deus, dizendo que aquilo vai acontecer em nome de Deus, ele está profetizando, automaticamente ele é morto no mundo espiritual. Então, tudo que acontece no material aqui no judaísmo, no cristianismo passa a acontecer no mundo espiritual. Então, todos esses profetas hoje que falaram um monte de besteira, até fora do Brasil, que eu vi, eles estão desligados de Deus. Deus não muda. O que Deus falou com os judeus, ele fala com os cristãos, só que de maneira espiritual. Então, se havia uma morte material aqui, a pessoa era obrigada a ser morta por profetizar mentira em nome de Deus. Hoje também, todo profeta que fala ao público na televisão ou no YouTube dizendo que vai acontecer aquilo e não acontece, ele é desligado do mundo espiritual. Ele não herdará mais o paraíso com Deus. Fora os outros B.O.s que ele tem na vida dele. Mas os verdadeiros profetas, olha o que Deus diz em Amós, profeta Amós 3:7. Os verdadeiros. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Os verdadeiros profetas de Deus, ele nos avisa por meio do Espírito Santo, ou ele fala com nós diretamente por meio de visão. Vai acontecer assim. Muitas vezes ele dá uma visão a mim. Eu ajudei muitas pessoas, mas nunca quis falar algo sem autorização de Deus ou da minha própria ideia. Para que eu vou fazer isso? Para ser aniquilado? A pessoa que dá uma profecia falando assim, como houve aí na televisão ou no YouTube, o cara é louco. O cara não está normal. E o pior, foi desligado do mundo espiritual. E o pior, tem gente seguindo ainda. Que são os coitados muitas vezes. Deus tem até compaixão. Mas Deus não leva o culpado por inocente. Então você que está seguindo esses falsos profetas aí, que são os 5 grandes aqui do Brasil, tome cuidado. Essa gente só quer tirar o seu couro, só quer dinheiro. Absolutamente mais nada. Mas o profeta de Deus verdadeiro, o pastor verdadeiro dele, ele avisa. Como me avisou do que aconteceria tudo e pediu para mim ainda: não fale nada a ninguém, pois esse povo no Brasil está alienado. Olha como Deus falou comigo, isso em 2016. Este povo está alienado. E ele me mostrou muito mais coisas, só que eu não posso falar. Muito mais coisas. Você não tem ideia do perigo que a gente passou. Mas eu não vou falar. No momento certo, talvez ele mande falar: olha, agora você pode falar sobre esse assunto. Mas precisa esperar Deus dar autorização. E Deus também, meus amados, não é assim dar revelação como se fosse dar cartão de crédito. Que nem um banco, pega cartão para você. Não é assim não, dessa maneira. Não é dessa maneira. Deus é muito criterioso em dar uma profecia quando é a nível nacional, ou a nível mundial, ou a nível pessoal. É muito criterioso. Então vocês nas suas igrejas, vocês tomem cuidado com esse negócio de profecia. Se você é pastor, pense bem se é Deus que está falando para você. Porque se você que é pastor, está me escutando, você não jejua, você não ora pelo menos 4 vezes por dia e nem lê a palavra, cuidado, o diabo pode te dar uma bordoada. E o diabo tem a possibilidade forte de jogar uma ideia na sua cabeça porque você está desprotegido.
Você não está se ligando a Deus, para você entender. Você está desligado de Deus. Se é um pastor, foi a pastor, mas com o tempo você começou a levar as coisas como se fosse, eu sou pastor, estou com o meu carrão, agora andava de bicicleta, agora estou com um carro de 100 mil, não preciso mais fazer tanta coisa. É hora que o diabo trabalha na sua mente, porque você se desliga de Deus. Deus quer que o pastor dele faça corretamente aquilo que Jesus mandou. E vocês sabem o que Jesus mandou. Eu não estou falando de judaísmo. As ordens que Jesus deixou aos apóstolos são as mesmas para pastores. Então, acordem. Meu irmão amado, minha irmã amada, meu jovem, ou você que não é cristão, que essa palavra aqui sobre visão cristã e sobre profecia, o que é ser um profeta verdadeiro, como se faz uma profecia, sobre Eliseu que a gente falou, sobre o problema de profetizar e você arranjar uma morte espiritual para você, né? E sobre que os verdadeiros profetas mesmo e pastores verdadeiros, Deus nunca vai deixar você sem saber o que vai acontecer, tá? Mas muitas vezes ele vai te falar o que vai acontecer até nacionalmente, mas ele não vai deixar você falar, porque certos destinos ficam na mão de Deus e não na mão de homens. Tá bom, meu irmão? Que essa palavra fique no seu coração, na sua mente, que isso possa gerar frutos dentro de você, tá ok? Que você cresça como cristão, que você se torne uma igreja. Então, se precisar repetir e ver esse vídeo que eu estou fazendo, repita, assista várias vezes, até você compreender essas palavras que eu estou dizendo. Porque para se chegar a 3 textos assim, não é fácil. Leva muitas vezes uma semana até se encaixar 3 textos para chegar em vocês. Não é como as pessoas pensam. Eu muitas vezes monto algo para falar e Deus vai mudando até chegar no que Ele quer. Então, quando eu chego a gravar, é porque Deus já lapidou o conhecimento para chegar até você. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, tá bom? E que essa palavra fique no seu coração, na sua mente e gere frutos para toda a sua vida, para que você possa estar no céu, todos nós juntos. Amém. E glória a Deus.